estado de Mato Grosso do Sul, assim como outros 8 estados do Brasil, vem registrando ataques do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, como a invasão de propriedade e ocupação ilegal de áreas produtivas durante este ano. No sul do estado, principalmente onde propriedades foram invadidas, houve depredação e danos ambientais, mas ninguém foi preso ou responsabilizado. O caso mais recente é o da invasão de uma fazenda da família da senadora Tereza Cristina no final de semana passada, por cerca de 20 pessoas que se dizem integrantes do MST. 2 delas foram levadas para a delegacia e liberadas após prestarem esclarecimentos, e o grupo foi obrigado a deixar o local após a intervenção da Polícia Militar. Sobre as invasões e os crimes que estão por trás das ações do MST, recebemos agora em nosso estúdio o advogado Brenner Espíndola, especializado em agronegócio, que a partir de agora bate um papo com a gente sobre esse tema. Brenner, obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Gostaria de falar que atualmente o nosso escritório atua há 20 anos, totalmente direcionado ao agronegócio. Então a gente vem atendendo aí diversos produtores rurais e empresas ligadas ao agronegócio. Brenner, eu vou começar te perguntando sobre o que diz a lei a respeito das invasões, né? Claro que a gente tem algumas diferenças quando as invasões são por indígenas, quando é do movimento MST. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre o que está dizendo a nossa Constituição sobre as invasões. Com certeza. Vinícius, você fez uma ótima pergunta e mencionou a Constituição. A nossa legislação ela é bem complexa, ela tem diversos requisitos, tanto no Código Civil quanto no Código Penal, quanto até nas normas administrativas que regem o nosso meio ambiente. O Código Civil, basicamente, ele defende o direito da propriedade. Ele lá tem artigos e tem artigos que aduzem sobre qual é o nosso direito, como que a gente se torna proprietário de alguma área, seja rural ou seja urbana. O Código Penal, por sua vez, ele tipifica eventual invasão, eventual expropriação naquele bem, seja, no nosso caso, um imóvel rural. E lá ele criminaliza eventuais invasores a esse tipo de propriedade. Já a Constituição Federal, desde 1988, ela vem falar da terra como uma função social. Então, julgados recentes aduzem que a terra necessita de uma função social. Esse talvez seja até um dos motivos que, eventualmente, pessoas ou movimentos, sejam eles esses que você mencionou ou outros, fazem com que se organizem as pessoas para, eventualmente, invadir propriedades rurais. Agora, qual que é a dificuldade, por exemplo, quando a gente fala na questão das invasões indígenas, para que a reintegração de posse seja cumprida? Nós até temos expedições, né, para que a posse da propriedade volte a quem é de direito pela lei, mas essa reintegração às vezes não acontece, né? Existe a questão da cosmologia, que é por onde os indígenas contam a história, já que não é documentado, né, é uma história cultural passada de boca a boca. Mesmo assim, para nós que não somos indígenas, existe a lei. Qual que é a dificuldade na hora de cumprir uma reintegração de posse? Certo. Bom, recentemente tiveram novas demarcações de terras indígenas aqui no Brasil, mas a grande dificuldade é justamente estabelecer o título daqueles atual posseiros ou proprietários. Então, o que se faz atualmente? Se recomenda que os proprietários rurais regularizem os seus imóveis, façam o seu georreferenciamento, façam o seu CAR, seu CCIR, para quê? Para que quando for necessário usar dos meios públicos, seja através da polícia militar ou seja através de uma decisão judicial, a pessoa seja titulada para aquela reintegração. Nas terras indígenas isso não acontece. Geralmente as terras não são tituladas, não têm títulos, né, matrícula do imóvel, o que dificulta um juiz, por exemplo, dar uma decisão favorável à reintegração de posse. Por óbvio, também tem toda a questão indígena, toda a proteção à comunidade indígena, o que dificulta ainda mais. Temos o marco temporal, né? Foi levado para votação algumas vezes, entra na pauta, sai da pauta, e tem volta, depois para. Como que o marco temporal pode ajudar a talvez trazer uma luz no fim do túnel para os produtores que estão sofrendo ameaça de invasão e que já foram invadidos e não conseguiram reaver suas propriedades? Muito bem colocado. O marco temporal, atualmente no Brasil, ele vai de encontro, inclusive, com a titulação das terras. Recentemente, no ano passado, inclusive a própria ministra Tereza Cristina esteve aqui no Mato Grosso do Sul entregando títulos para pessoas, né, para pessoas que estavam ocupando suas terras e possibilitando com que elas defendam a sua propriedade através dos mecanismos legais.
a tomada da posse ao arrepio do devido processo legal, crime, não pode acontecer. Qual que é a dificuldade, então, que a gente tem para impedir que essas invasões aconteçam? Dá para a gente relacionar com, por exemplo, a dificuldade do policiamento no campo, a não permissão da legítima defesa em alguns casos? Eu acho que a dificuldade de ter policiais no campo não seria a maior razão. Quando existe alguma invasão, a primeira coisa que o produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande, tenha que fazer é ligar de fato para a Polícia Militar. Uma vez que se ligue para a Polícia Militar, é o primeiro passo para que ocorra a reintegração de posse. A polícia indo no local, a pessoa deve apresentar os documentos de titularidade da propriedade, né? Não sendo possível, eventualmente pelo volume de pessoas, né, eventualmente pelo movimento ser muito grande, deve sim se buscar os meios legais judiciais, através do seu advogado, através de um advogado que tem experiência na área, para que o judiciário dê esse apoio, determinando que a polícia vá ao local, munida de mais esforços para a retirada das pessoas. Agora, a gente tem um outro braço que começa, que são os movimentos, né? Tem o MST, outros movimentos que são ligados também, que saem desse braço, que passam a invadir essas propriedades. Nós tivemos um número muito baixo nos últimos 4 anos, cenário muito diferente para 2023, o ano são 5 meses apenas, né? Só no mês de fevereiro e março nós tivemos muitas invasões. O que a gente pode atribuir, né, essas invasões estarem acontecendo a partir de agora de uma maneira muito mais intensa? Bela pergunta. Por certo, a parte política tem bastante envolvimento, tá? Não que esses movimentos sejam ligados a um partido ou outro. A gente veio nos últimos 4, 5 anos defendendo bastante a propriedade, defendendo intervenções militares ou das próprias pessoas, o que inibiu bastante a invasão de terras. No cenário atual, não é isso que a gente tem visto no dia a dia. Mas isso não quer dizer que a atual política está incentivando esses movimentos. Eles estão utilizando somente o momento político para que demonstrem que ainda tem força, ainda pretendem fazer esse tipo de invasões em todo o Brasil, não só aqui no Mato Grosso do Sul. O que também não é novo, isso já vem de muitas décadas, né? Vem desde 1990, já vem muitas invasões em todo o Brasil. Um movimento crescente e as pessoas, né, que estão por trás são identificadas. A partir dessa identificação, qual é o tipo de penalidade previsto em lei? Muito bem. Recentemente, inclusive nessa última invasão que teve aqui no Mato Grosso do Sul, que tomou uma proporção um pouco mais nacional, a gente, veja bem, as pessoas que lá estiveram, elas não foram nem criminalizadas por eventual invasão, e sim por um dano ambiental. Então você imagina que as pessoas, no caso os trabalhadores lá, adentraram na propriedade para extrair madeira e por esse motivo acabaram sendo retidas pela polícia, tá? Acho que é isso. A partir disso, então, a gente fica numa situação até um pouco difícil de entender o que está acontecendo, né? Sim. Voltando à primeira pergunta, que agora me lembrei. Sim, quanto mais os produtores rurais tiverem com os documentos da sua propriedade produtiva, menor intensifica-se a questão das invasões. Como que a gente pode fazer para evitar que essas invasões ocorram nas nossas propriedades? Bom, número 1 é não deixar ociosa. As pessoas as pessoas em geral falam terras improdutivas, o que não condiz assim com o termo técnico, né? Porque todas as terras são produtivas, sejam elas para agricultura, pecuária ou alguma outra questão. Então o que ocorre é as terras ociosas, sim, em tese, são passíveis de uma invasão. Então recomenda-se que os proprietários mantenham as suas terras ativas, pastais ou agricultáveis, com seus documentos em dia, seja eles na matrícula do imóvel, o CAR, CCIR, né, as licenças em dia para que seja produtiva. Agora, Brenner, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, mas é importante comentar sobre a instalação da CPI das invasões. Essa semana, na última semana, né, nós conversamos com o Ricardo Salles aqui na programação, deputado Rodolfo aqui de Mato Grosso do Sul, também uma advogada especializada nesse tema. Como que essa CPI pode auxiliar quem está lá na ponta sofrendo com as invasões? A pessoa da ponta,
ela sim vai ter o respaldo da CPI, porque a CPI visa justamente inibir esse tipo de ações. É importante também destacar que a própria AproSoja, hoje no Mato Grosso do Sul, tem um serviço jurídico que auxilia gratuitamente os produtores rurais que necessitam desse apoio, né? Então, e quem são os associados da AproSoja? São todos os produtores rurais, sejam eles ativos ou não. Então, os produtores rurais hoje do Mato Grosso do Sul podem contar com essa assessoria gratuita, eventualmente inclusive para se defender de eventuais invasores. Queria que você deixasse para a gente aí uma última explicação para o pessoal de casa. Qual atitude ao perceber que você pode ser invadido ou ao ser invadido? Como que o produtor deve proceder? A primeira atitude é ligar para o 190 da Polícia Militar. Uma vez que a polícia já foi acionada e tem conhecimento, contate seu advogado para que tome as devidas medidas judiciais. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Muito obrigado. Olha, um prazer. Mais informações vão ficar disponíveis aí para o pessoal de casa lá no nosso portal canaldoboi.com.